Hã? Olá, bom dia, tudo bem? Pois, Só isso. posso? Ok? Na minha infância, sobre este espaço onde estamos, tínhamos uma Câmara Municipal que vinha do século XIX. Aliás, foi construída em 1869 e ardeu a 4 de dezembro de 1970. Eu, como nasci em setembro de 70, a minha mãe contava-me que, como as chamas foram gigantescas aqui no centro da terra, a Câmara Municipal era muito grande, e nós moramos a menos de 100 metros da Câmara Municipal, trouxe-me ao colo, no início da rua onde nós moramos, só para ver, e depois foi logo para casa. Portanto, foi a primeira, não é a memória, porque eu tinha 3 meses, obviamente, mas foi a grande mudança nesta praça a partir dos anos 70. Quando existia essa Câmara Municipal, em sua volta havia um jardim, e tenho que recuar um pouco no tempo para explicar o que era o jardim. Antes de ter existido essa Câmara Municipal, tinha existido um convento. O convento foi fundado no início do século XVI, era um convento masculino da Ordem Franciscana e o convento durou até 1834, porque após a Guerra Civil ganhou a facção liberal. Os liberais, com as leis do Mouzinho da Silveira, extinguem os conventos e todos os conventos masculinos têm ordem de encerramento. O convento foi então extinto, os monges expulsos, o edifício foi desmantelado e no seu local foi construída uma Câmara Municipal. Porquê que eu falo do convento? Porque o centro da então aldeia, que mais tarde foi vila, tinha aqui uma área de cerca de 4 hectares e meio, 5, que era ocupada pelo terreiro do convento. Era a cerca do convento. A cerca do convento tinha poço, hortas, pomares e era o coração da aldeia. Só nos anos 20, portanto, eu ainda me recordo porque o meu pai falava nisso, o meu pai nasceu em 1925 e dizia que no início dos anos 30 começaram a pensar em ajardinar aqui o centro da terra, porque no verão é tórrido e no inverno é bastante frio e queria-se tornar aqui o centro mais bonito. E o meu pai dizia, e outras pessoas também, que quando começaram a escavar para se poder plantar as árvores em volta da Câmara Municipal, só encontravam ossadas, porque era o cemitério da terra, porque era um convento, não é? O cemitério da terra era em volta do convento e era em volta da igreja. E depois de terem tirado a maioria das ossadas, começaram a jardinar. Esse ajardinamento começou finais dos anos 20 e início dos anos 30. E fizeram então um jardim, um pouco o jardim como qualquer povoação aqui do Ribatejo tinha, um jardim municipal. Como é que era? Tinha a Câmara Municipal ao fundo, uma grande alameda com árvores. Do lado direito estava colocado o coreto e do lado esquerdo tinha sido construído um monumento, um obelisco de homenagem aos combatentes aqui do Concelho do Cartaz que participaram na Primeira Guerra Mundial. Então podemos imaginar que o jardim, relembrar que o jardim tinha então essa grande alameda, o coreto de um lado, o monumento obelisco do outro e em sua volta aqueles bancos de madeira pintados de vermelho, dos jardins tradicionais, como por exemplo das Caldas da Rainha, em volta canteiros com roseiras e outras flores e relva. E depois, nas traseiras da Câmara Municipal, fez-se nos anos 50 um pequeno lago, que aqui é conhecido como o Lago dos Patos, é o nome que tem. Não, chegou a ter cisnes, chegou a ter patos, é o Lago dos Patos, onde todas as crianças pequeninas iam ver os patos quando éramos miúdos, todos íamos. E um pequeno parque infantil, que foi feito também nos anos 50,
do lado direito da Câmara Municipal, ou seja, se estivéssemos virados para a fachada principal da Câmara Municipal, do lado direito ficava então um pequeno parque infantil com baloiço, escorrega, o bacalhau, acho que era assim que se chamava, e uma espécie de uma pequena piscina com areia e com aqueles azulejos típicos do período de Estado Novo, com vários motivos. Esse parque infantil tinha uma funcionária que vigiava e os pais vinham trazer as suas crianças aqui ao centro. Depois, sobretudo no verão, e sempre que havia alguma festa local ou algum momento solene, havia então a Sociedade Filarmónica Cartaxense atuava no coreto, a banda passava em fanfarra, qualquer festa que se realizasse era sempre aqui no centro da terra e, inclusive, a famosa Feira dos Santos, que funcionou no centro da terra, perto da Praça de Touros, até o início dos anos 70. Portanto, aqui o centro da terra tinha essa dinâmica social de lazer e como a terra é muito tórrida no verão, toda a gente vinha para o centro, para o jardim. Quem não podia ir para a praia ou não tinha possibilidades de ir para a praia de mar, passava aqui o verão e tinha um jardim agradável. O jardim então marcou a infância de todas as pessoas que aqui viveram. E toda a gente usufruía do jardim. Por isso, quando o jardim acabou, as pessoas tiveram muita pena, porque na altura a Câmara Municipal decidiu, tinha maioria, e decidiu então contratar o arquiteto Manuel Salgado para fazer um plano urbanístico para o centro do Cartaz. E a ideia era juntar o jardim do lado da Câmara Municipal ao jardim do lado da Praça de Touros e fechar a Estrada Nacional número 3 que atravessa o centro da terra. Por um lado, a Estrada Nacional fechada ficou mais bonita e as árvores estão mais saudáveis e ficou mais frondoso. Mas o jardim tradicional praticamente desapareceu, talvez tenha sobrevivido 20% do que era o jardim e fez-se este grande terreiro que, na minha opinião, e é a minha opinião, é bom para fazer uma parada militar e pouco mais. Ou para provas desportivas, não é para se viver aqui, é impossível. Porque no verão é tórrido, é escaldante e no inverno, quando chove, uma pessoa não tem onde se abrigar. Aqueles equipamentos urbanos que estavam em volta da Câmara Municipal mudaram também de sítio e então o coreto primitivo que tinha na Encantaria, na base, a data de 1924, foi todo partido. E deslocaram o coreto para o pé da Praça de Touros. Mas aproveitaram a parte de ferro. Ficou as guardas, a balaustrada em ferro forjado e fizeram uma campana lá. Mas a base é um pastiche, uma cópia do que era o antigo. E depois, em escala, um coreto em escala com uma Praça de Touros ficou assim um bocadinho tipo Disney World, não é? Não tem sentido nenhum. Depois, do lado da Praça de Touros, quis-se fazer uma série de bares que agora estão a ser aproveitados, uma estética um pouco como se estivéssemos na Expo 98 ou numa marina, ou seja, um bunker ajardinado, colocado em frente ao Centro Cultural, de que eu gosto muito, isso eu gosto, e um bunker cuja parte superior é coberta por relva e que tem um parque infantil. Mas esse parque infantil novamente foi mal pensado, porque foi colocado de costas para o sítio onde as pessoas estão sentadas, ou seja, os pais não podem vigiar as crianças, e não tem quase sombras nenhumas. Tem uma pequena pérgola que agora está um bocadinho mais frondosa. Por baixo fizeram os tais bares e como aqui as pessoas são muito criativas e têm sentido de humor, resolveram chamar aquilo as docas secas, porque estamos aqui no interior, não é? E o rio está em linha reta a 6 km. Nas docas secas há agora 2 ou 3 bares. O que é que aconteceu também? No local onde nós estamos, como tinha existido o tal convento do que vos falei, quando se começou a escavar, quando se fez este parque de estacionamento, encontraram-se as fundações do convento, encontraram-se detritos da cozinha do convento, pavimentos, azulejos, ossadas, epitáfios, cantarias de capelas, todo esse espólio. Esteve cá o IGESPAR a fazer um trabalho rápido, porque a obra tinha que ser feita, fizeram o levantamento de todo esse espólio, mas a seguir fez-se então este terreiro. E perdeu-se o jardim frondoso que toda a gente gostava. Eu não conheço quase ninguém que seja natural do Cartaz que goste deste projeto. As minhas memórias do jardim são sobretudo as do parque infantil.
quando vinha com os meus irmãos ou os meus amigos em criança para o parque infantil. E lembro-me ainda da senhora que lá estava, que trabalhava para a Câmara Municipal e que ainda hoje está entre nós, eu conheço-a, gosto muito dela, e essa senhora estava ali com o seu uniforme, tinha um uniforme próprio, a vigiar as crianças. É a minha memória. E depois aquelas memórias de fotografias, não é? Aquelas fotografias que todos fazíamos, por exemplo, havia uma festa de carnaval e então um grupo de amigos ia para o jardim em frente à estátua de Marcelino Mesquita. Muitos de nós estudavam no Colégio Marcelino Mesquita e em fevereiro havia sempre fotos de grupo, tudo mascarado em frente à estátua. E já mais tarde, embora eu não ligue nenhuma a futebol e não entenda nada, e tenho que fazer esforço para me lembrar quantos jogadores já de um lado ou do outro, que nunca me lembro bem, quando foi o europeu e quando o jardim ainda existia, estava então aqui um grande ecrã no centro e toda a gente vinha festejar as vitórias aqui para o centro da terra. Havia aí 2 ou 3 relotes e bares e estavam aqui centenas de pessoas a vibrar com os golos do europeu. Na altura o jardim era frondoso e tinha sombras. Este espaço aqui foi sempre um espaço amplo. O casario é exatamente este, porque isto é uma zona antiga da cidade e, portanto, sofreu muito poucas alterações. Aqui este edifício era um edifício marcante neste espaço. E as memórias que eu tenho deste edifício é exatamente o quartel da GNR. Estamos a falar nos anos de 1963, 64, por aí, em que efetivamente a GNR era uma força que estava, portanto, muito próxima do poder político instalado naquela altura. Este edifício é frequentado por mim a partir dos meus 6 anos, 7 anos. Eu saía da escola e vinha exatamente para aqui porque o meu pai era soldado da GNR, prestava serviço aqui neste posto, onde teve 30 anos, e, portanto, eu vinha para aqui depois da escola. A entrada, normalmente, quando entramos à esquerda, havia um gabinete, que era exatamente o gabinete do plantão. O plantão, quem era? Era o guarda que estava permanentemente no posto. E era ali que ele tinha que obrigatoriamente permanecer. Do lado direito era exatamente a cela, o calabouço, chamavam na altura o calabouço, que tinha uma vigia no teto, tinha uma grade no teto que era vigiada. A vigia era feita pela parte superior, tem uma porta completamente tapada, onde tem apenas uma espécie de um óculo para se ver para o interior. As pessoas eram presas e eram colocadas ali naquele cubículo, que é um cubículo muito estreito, e que eram ali às vezes sujeitas a alguns castigos. Talvez até adiantaria que algumas torturas mesmo, na altura. Estamos a falar em 1963, 64. Não assistia pessoalmente a isso, mas ouvia o barulho, ouvia os gritos, ouvia as lamúrias, havia... Enfim, ali naquela cela passaram-se várias situações destas. Seguindo em frente, era um corredor que depois, no topo do corredor, do seu lado direito, eram as casas de banho, em frente era uma das portas do gabinete do comandante. Era uma porta que só entravam ali os superiores. Portanto, não havia nem os guardas, nem o público, ninguém entrava por aquela porta. Do lado esquerdo havia uma porta que dava exatamente para uma sala grande. E era uma sala polivalente. Dava para fazer instrução, dava para os guardas tomarem as suas refeições, dava para convívio, mas sobretudo aquela sala tinha o quadro negro, que era exatamente onde se davam explicações das táticas ou das estratégias policiais, onde se dava instrução sobre armas, por exemplo, e portanto ali era uma zona também de serviço deles. Mas eu instalava-me sempre na sala, cá em baixo, junto ao quadro.
porque para mim o utensílio que estava ali melhor era o quadro, porque eu ia-me servir do quadro para fazer as minhas contas, para fazer algum exercício de caligrafia, depois utilizava a mesa que lá estava para fazer outras coisas, para escrever ou para ler, e era ali que eu, de facto, foi ali o meu ATL. O meu ATL foi ali. Nessa sala, ao fundo, virando à nossa direita, entrávamos já no átrio, digamos assim, que tinha do seu lado esquerdo o acesso ao piso superior. No piso superior existiam as camaratas, logo quando se chegava ao piso superior do lado direito, tinha uma porta que dava para as camaratas, que dá acesso a estas janelas do piso superior, que estão aqui no edifício. Quando se terminava a escada de acesso ao primeiro piso, havia ali uma zona onde havia, na parte anterior, uma chaminé antiga que me lembro, era uma zona de convívio. Faziam almoços, faziam jantares. A memória que tenho é que inúmeros natais, inúmeras passagens de ano, foi ali que eu as passei. O meu pai estava aqui e a família vinha aqui passar o Natal. Portanto, as memórias que eu tenho da maioria do Natal na minha infância foram passadas nessa zona ali. Punha-se uma mesa, fazia-se o peru, enfim, e ali se convivia na noite de Natal. Muitas passei ali. Lembro-me que foi aqui que eu também conheci o telefone, por exemplo. Eu lembro que foi aqui também que eu vi uma das primeiras televisões. Reparem que a televisão vem em 1956, 7, por aí, mais ou menos quando eu nasci, e eu aos 6, 7 anos venho aqui, era dos poucos sítios onde havia televisão. Eu lembro que, a partir de uma determinada altura, dos meus 8 anos, 7, 8 anos, foi uma inovação aqui neste posto. Foi instalado um cilindro elétrico na casa de banho. Um cilindro elétrico era uma novidade naquela altura, era uma coisa extraordinária, não é? Eu vinha aqui tomar banho. Eu não tinha, na minha casa, tinha casa de banho, mas não tinha casa de banho com chuveiro, com água quente, naturalmente. E, portanto, foi uma inovação. O interior deste edifício era um interior que tinha vários aromas, tinha vários cheiros, que ainda hoje me permanecem, cada vez que eu aqui venho, por exemplo, cheiros de graxa, porque os soldados tinham que todos andar devidamente uniformizados e os sapatos engraxados. As botas, naquele tempo, nem eram sapatos, eram botas. E, portanto, a graxa tinha um cheiro muito ativo. Depois também havia um cheiro de um produto que se chamava celerina. O que era isto? Era um produto que destinava a arear os botões metálicos das fardas, que deveriam estar perfeitamente areados e brilhantes. Havia castigos aos guardas que não tinham a farda em condições, ou porque não tinham as botas engraxadas, ou porque a sua arma não estava devidamente limpa, e portanto havia castigos. A vida deles não era fácil. Era uma vida de grande rigor, era uma vida que tinham que obedecer escrupulosamente a regulamentos que muitas das vezes eram absurdos, mas era assim. Havia uma patrulha, que era a patrulha que saía daqui num dia e só voltava no outro, que era aquela que fazia o patrulhamento a Valada. Valada, que é a freguesia mais distante. E, portanto, eles iam num dia e voltavam no outro, sempre a pé. As patrulhas eram feitas a pé enquanto Oliveira Salazar foi o presidente do Conselho. Quando ele morreu e veio o Marcelo Caetano, as coisas melhoraram um pouco. Aparentemente, umas, efetivamente outras, a chamada Primavera Marcelista teve alguns efeitos práticos e nesta corporação sentiu-se, porque até ali toda a gente andava a pé. E a partir do professor Marcelo Caetano houve uma ordem que podiam fazer as patrulhas de bicicleta. E então foram distribuídas por vários postos de bicicletas novas. Eram 4 que estavam aqui. Mas depois veio uma ordem seguinte que as patrulhas podiam ser feitas de bicicletas, mas cada um tinha que ter a sua bicicleta. Portanto, era contraditório, era uma coisa contraditória. E por isso é que elas permaneciam ali. Anos e anos estiveram ali sempre novas. Sempre novas. Havia uma outra coisa curiosa. Havia o gabinete do comandante, do cabo, que naquele tempo foi um homem que deixou marcas na própria comunidade. Ainda hoje, se for a pessoas mais velhas, aqui do Cartaz, toda a gente conhece e quem sabe quem foi o Cabo Rosa. O Cabo Rosa foi uma figura
polémica, se não mesmo sinistra. Imprimiu, de facto, ao seu comando uma postura de grande agressividade, de temor. Era um homem a quem tinham temor. Mas era curioso que ficou na minha memória, cada vez que eu ia ao gabinete do comandante, ele dava uma moeda de 5 tostões. E eu sempre estranhava aquela dádiva, digamos assim. Mas depois, mais tarde, e foi uma coisa que eu pensei até durante algum tempo, depois já na minha juventude pensava nisso, e cheguei à conclusão, não tenho a certeza disto, mas cheguei à conclusão de que aquele ato era um ato de compensação. De compensação porque o meu pai era uma das pessoas que sofreu algumas agruras às mãos do Cabo Rosa. Exatamente porquê? Porque ele era muito sacrificado com o serviço mais penoso, digamos assim. Eu dou-lhe um exemplo. Naquele tempo, o valor da honra era um valor muito elevado. Uma pessoa que comprava uma propriedade e não a conseguia pagar, só havia uma forma de resolver o assunto. Era por ter má vida. Se há um homem tinha uma desavença com a mulher, ou porque a mulher o traiu, não havia divórcios, não havia essas coisas. Ou matava a mulher, ou suicidava-se a ele. E estes suicídios onde eram, normalmente, eram numa povoação onde passa a linha do norte, em que as pessoas se atiravam ao comboio. E, portanto, as pessoas aí ficavam bastante danificadas, e era a guarda que lá ia levantar os corpos, no fundo, ao cabo era isso. E normalmente era o meu pai que fazia esse serviço. E ele, muitas vezes, sentia-se mal nisso, e o chefe sabia, e normalmente insistia nisso. E eu cheguei à conclusão que poderia ser por aí. Ele tinha de ter procurar-lhe uma certa compensação em relação ao meu pai. E, portanto, dava-me aquela benesse. Olha, toma lá 5 tostões e vai comprar bolachas. Era esta a frase que eu ouvia. Que eu tivesse sido condicionado ou marcado por esta vivência que tive aqui, tirando a ideia, digamos assim, de rigor, tirando a ideia de disciplina. E isso não posso dizer que fosse mau. Era uma disciplina e um rigor à luz daqueles tempos, que hoje, enfim, estarão desenquadrados. Mas à luz do tempo, foi isso que talvez me tivesse influenciado. Do demais eu tomei consciência do demais na minha juventude. Eu tinha 18 anos quando aconteceu o 25 de Abril. E, portanto, eu nessa altura já pertencia a grupos de jovens que já tomavam alguma consciência do que era o Portugal de então. E, sobretudo, uma questão que nos perturbava muito, que era a questão da guerra colonial. E, portanto, eu a partir daí passei a tomar alguma consciência social e política, e havia, de facto, houve momentos desse meu pensamento que tive que necessariamente conjugar com a vivência que eu tinha anterior. E é evidente que vieram à minha memória a vivência que eu tive aqui, dessas torturas, desses atos que aqui foram praticados, e, portanto, isso fez parte depois da minha evolução, da minha aprendizagem e evolução futura. A única marca que possa ter é que eu tentei fazer sempre o contrário daquilo que eu vi. Ou seja, tratar bem as pessoas, não ser agressivo, enfim. No exercício das minhas funções, achei que, de facto, a disciplina e o rigor eram necessárias, mas enquadrados no sentido da defesa intransigente dos direitos humanos. Isso nunca tive dúvida sobre isso. Eu sou uma pessoa que vive intensamente o 25 de Abril por várias razões, já assimiladas, mas há uma que está em primeiro lugar, que é o 25 de Abril veio pôr termo à guerra colonial, uma guerra injusta, uma guerra fratricida, que ceifou a vida de muitos jovens da minha idade, e, portanto, essa para mim é um dia 25 de Abril, enquanto eu tiver força mental e física, hei de o celebrar exatamente por essa razão. Por várias outras, naturalmente, depois mais tarde pensadas e assimiladas por mim, mas sobretudo esta, no termo da guerra, para mim foi
o 25 de Abril foi isso que trouxe. Tenho de memória clara quando ia 25 de Abril, 26, por aí, e vim aqui ao posto. Os guardas estavam aqui no posto, estavam aqui fechados, digamos assim. Tinham tido ordens para estar retidos no posto. Eu vim aqui visitar o meu pai nessa altura e assisti aqui, de facto, a uma manifestação bastante viva do 25 de Abril relativamente à Guarda. Talvez seja das últimas memórias que eu tenho deste edifício.